O trabalho a seguir é apresentado a disciplina Educação em Direitos Humanos e tem como tema a racialização de negros e indígenas. A professora da disciplina é a doutora Camila Marcondes Massaro e o grupo de alunos é composto por mim, Vitória Morena Carvalho dos Santos, e os alunos Jorzileia Nascimento Esteves, José Alves Vanderlei Júnior, Maria Beatriz Cerqueira Leite e Pedro Henrique Lodes Ferulo. Meu nome é Jorzileia e eu vou falar sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e pela boa-fé no cumprimento das obrigações anunciadas pelos Estados de acordo com a Carta. Aprovar os direitos dos povos indígenas em 13 de setembro de 2007, cujo texto deve ser cumprido como um ideal comum a todos e num respeito mútuo a esses povos. Os artigos aqui mencionados, que eu trago para vocês, desde o artigo 1 até o 17, textos que eu trouxe para vocês, alguns na íntegra, outros eu só coloquei um pouco porque são muito extensos, onde eles proclamam solenemente seus direitos. Os índios devem ter seus direitos a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, reconhecidos pela Carta das Nações Unidas. Os povos indígenas são livres e iguais a todos nós e com seus direitos e que não devem de maneira alguma serem discriminados por ninguém. Esta declaração tem a garantia de sua autodeterminação. Nesses artigos fica claro que os estados precisam estabelecer mecanismos eficazes de prevenção e de reparação a esses povos, evitando então atos de vandalismo, discriminação racial ou étnica contra eles. Todos esses artigos aqui relacionados estão muito bem descritos para assim garantir o total direito aos povos indígenas, sempre com o objetivo de respeitar esses povos que trazem nas suas histórias momentos de muitas aflições e crimes que foram e ainda nos dias de hoje são cometidos contra eles. Sendo assim, todos esses artigos devem ser considerados como garantia de alguma dignidade para esses povos e que eles não sejam explorados em suas vidas e sim que possam contribuir com ações legais de comum acordo com eles para a sua existência. Nesses artigos aqui mencionados, fica muito claro os direitos desses povos. Eles jamais devem ser explorados econômica e em trabalhos perigosos, e que isso venham a interferir na educação das crianças. Eles têm direito de não serem submetidos às condições discriminatórias de trabalho. Os estados têm que adotar medidas eficazes para assegurar esses direitos estabelecidos pelas Nações Unidas para todos os povos indígenas, não só daqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Esta foto que eu trago para vocês aí mostra uma reunião, aparentemente de festa, mas observem como estão unidos e coloridos e festivos dentro da cultura deles e totalmente integrados entre eles numa união perfeita. Oi gente, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar sobre alguns artigos dos direitos dos povos indígenas. Eu vou falar do artigo 2, do 7, do 10, do 18, do 19, do 20 até o 26. Esses artigos falam que os povos indígenas são livres e iguais a todos e não devem ser submetidos a nenhuma discriminação, que eles têm o direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade, à segurança pessoal. Eles não podem ser removidos de suas terras, eles têm o direito de participar da tomada de decisões sobre questões que afetem seus direitos. Os estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados por meio de suas instituições representativas. Eles têm o direito de manter e desenvolver seus sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais. E quando eles forem privados de seus meios de subsistência e desenvolvimento, têm o direito a uma reparação justa e equitativa.
Eles têm o direito de melhorar sem qualquer discriminação suas condições econômicas e sociais, especialmente nas áreas da educação e emprego. Os estados devem adotar medidas eficazes e, quando couber, medidas especiais para assegurar a melhora contínua das condições econômicas e sociais desses povos. Particular atenção deve ser prestada aos direitos e às necessidades especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência. Os estados devem adotar medidas junto com os povos indígenas para assegurar que as crianças e as mulheres desfrutem de proteção e de garantias plenas contra todas as formas de violência e discriminação. Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prioridades e estratégias para exercício do seu direito ao desenvolvimento. Eles têm o direito aos seus medicamentos tradicionais e manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse vital do ponto de vista médico. Eles têm o direito de usufruir por igual do mais alto nível possível de saúde física e mental. Eles têm o direito de manter e de fortalecer sua própria relação espiritual com as terras, territórios, águas e mares e outros recursos que tradicionalmente possuem ou ocupam, ou utilizam, ou de assumir a responsabilidade em relação às gerações futuras. Eles têm o direito à terra, territórios e recursos que possuem ou ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido. Eles têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido. Os estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídica a essas terras, territórios e recursos. Aqui eu trouxe uma reportagem de setembro de 2019 que fala que lideranças indígenas denunciaram a ONU por violações desses direitos humanos, principalmente o povo Guarani, que sofreu ataques. Lideranças dos povos Guarani, Chiquitiano e do Conselho Indigenista participaram da 42ª Sessão dos Direitos Humanos, e o principal objetivo foi denunciar as violações de seus direitos ocorridos no Brasil nos dias 11 e 12 de setembro, quando capangas de proprietários rurais atacaram seus grupos, destruindo suas propriedades e feriram algumas mulheres e crianças. Esses ataques ocorreram também no Rio Grande do Sul e em Belém. Os ataques apresentam desculpas de denúncia de invasão e o objetivo principal é o interesse na terra desses povos. Esses ataques vão aos artigos dos direitos dos povos indígenas. Aqui eu trago uma foto dessa reunião. Sou o José e estarei falando dos artigos 27 ao 37. O artigo 27 traz que os estados devem estabelecer e aplicar com os povos indígenas interessados todo e qualquer tipo de reparação, indenização que seja justa e de forma equitativa. O artigo 28 diz que, salvo se decidirem por livre interesse ou de forma consensual, qualquer outro tipo de indenização ou condição jurídica. O artigo 29 traz que os povos indígenas eles têm direito à conservação e à proteção ao meio ambiente, justamente para garantir os seus recursos naturais, porque é disso que eles vivem. Então, os estados precisam adotar medidas eficazes para garantir tudo isso. Os estados também devem adotar medidas eficazes que possam garantir todo o programa de vigilância e manutenção de saúde desses povos, justamente evitando que lixos sejam depositados em suas terras. O artigo 30 traz que não podem decidir nada de assuntos militares ou intervenção militar que não seja justificado ou de consenso com eles. O artigo 31 diz que os povos indígenas têm direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural e seus conhecimentos tradicionais, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas. O artigo 32 diz que os estados celebrarão consultas e cooperação de boa-fé com os povos indígenas interessados, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios ou recursos. O artigo 33 traz que os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou composição, conforme seus costumes e tradições. Isso não prejudica o direito dos indígenas de obterem a cidadania dos estados onde vivem.
O artigo 34 diz que os povos indígenas têm direito de promover e desenvolver todos os seus costumes, suas culturas, suas tradições, seus procedimentos conforme ao que as Nações Unidas determinaram. Então, os povos indígenas precisam determinar as responsabilidades. O artigo 35 diz que os povos indígenas têm direito de determinar a responsabilidade de seus indivíduos com as suas comunidades. Eles, em particular, estão divididos em fronteiras e têm direito de manter e desenvolver os contatos e relações de cooperação com outros povos. O artigo 36 diz que os estados precisam fazer uma consulta cooperação para adotar medidas eficazes para garantir a aplicação desse direito. O artigo 37, os povos indígenas têm direito de que todos os acordos e arranjos construtivos sejam reconhecidos e que os estados honrem e respeitem esses tratados com eles. Nada do disposto na presente declaração pode ser interpretado de forma que diminua ou interfira nos direitos desses povos. A matéria escolhida fala sobre educação nas escolas indígenas, que dialoga com o artigo 14, que diz que os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar seus sistemas de instituições educativas, que ofereçam educação em seus próprios idiomas, em consonância com seus métodos culturais de ensino e de aprendizagem. O texto da matéria enfatiza a importância pela luta dos direitos indígenas, sobretudo o da educação escolar, sendo ela específica, diferenciada e intercultural. Um outro ponto que cabe destacar é o fato de que, além de seguirem um currículo com base na cultura indígena, também tem um currículo pedagógico das escolas convencionais que dialogam. Importante dizer que nessa matéria traz a questão de que no processo de alfabetização eles utilizam sempre textos indígenas que formam sobre a cultura deles. E traz um relato interessante do professor Rafael de português, que pontua que é a função do ensino indígena também resgatar as origens daqueles alunos e suas famílias que perderam o sentimento de pertencimento em função da exclusão e dos preconceitos. Os alunos levam para suas famílias o que aprendem na escola. Por fim, a data de 19 de abril foi oficializada no Brasil em 1943 e tem por objetivo lembrar a todos da importância de se preservar a identidade, dos direitos e a cultura da população indígena no país. E a matéria tem como título Todo Dia é Dia de Índio, a educação intercultural das escolas indígenas. Oi, eu sou a Vitória e vou falar para vocês. Do artigo 38 ao artigo 45 é exposta uma característica muito importante da declaração: o papel do Estado e da própria Organização das Nações Unidas e os direitos que são reconhecidos para os indígenas como humanos, em questões da humanidade de cada indivíduo da comunidade indígena. Os estados, eles têm a obrigação de contribuir com medidas legislativas para a proteção desse público. Da mesma forma, os órgãos e organismos especializados das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais precisam ser suporte em cooperação financeira e assistência técnica para o cumprimento de todas as funções do suporte para a comunidade indígena. Os direitos reconhecidos para a comunidade são expostos no artigo 43, 44 e 45, onde todos os direitos e liberdades reconhecidos são garantidos para todo homem e mulher indígena. Eu, Josileia, volto novamente para finalizar os artigos aqui da Declaração das Nações Unidas, com o último artigo que trouxe aqui, o do 46, onde ele diz que nada na declaração será interpretado no sentido de conferir a um Estado ou a um povo, grupo ou pessoa o direito de participar de uma atividade ou de realizar um ato contrário à Carta das Nações Unidas, onde tudo aqui que foi mencionado tem que ser respeitado, os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos,
Esses povos têm reconhecido e reafirmado seus direitos, mesmo com todas as adversidades encontradas, principalmente pelas diferenças de regiões, de países, que precisam ser levadas em conta, suas particularidades nacionais e regionais e das diversas tradições históricas e culturais. A proclamação desses direitos é universal. Agora, apresento para vocês um vídeo que eu trouxe o link, inclusive está nas referências, que é um ponto positivo com relação ao que tudo que foi falado aqui. As universidades possuem seus regimentos de cotas para índios, quilombolas e afrodescendentes. E uma das coisas que me chamou a atenção foi um vídeo dos calouros da Unicamp com total entusiasmo por poderem estudar e levar conhecimento para seus povos. Estes alunos são índios de várias etnias, 68 indígenas de 23 etnias que passaram no vestibular. E eu trago para vocês uma pequena participação de um calouro que foi aprovado no vestibular de 2019 na Unicamp, onde ele expressa a emoção dele por ter passado no vestibular. Obrigada. Hoje, praticamente foi o dia mais feliz da minha vida, que meu coração, tá cheio de emoções. Hoje foi o dia mais maravilhoso, que hoje a gente vai fazer a nossa matrícula aqui na Unicamp, na escola onde foi um sonho de cantar e hoje esse sonho está realizado. Oi, eu sou a Vitória e eu vim falar de um exemplo que nós trouxemos, que é a Lei Federal de Cotas, que proporcionou para os jovens negros e negras e para os indígenas também um acesso maior à faculdade, uma representatividade maior dentro das universidades. Então, a lei foi sancionada em agosto de 2012 e essa matéria é de 2017. Mas o sistema de cotas continua até hoje, em 2020, e esse sistema revelou um novo perfil de estudantes no ensino superior, tendo mais negros nas universidades. Bom dia, eu sou Maria Beatriz e eu vou tratar um pouco sobre a década internacional dos afrodescendentes. Bom, ela surge da Resolução 68237 da Assembleia Geral da ONU, em que compreende que os afrodescendentes, eles são muitos, e eles estão espalhados por todo o mundo, seja isso decorrente de um tráfico ou uma migração, eles estão por todo o mundo. E ainda assim, eles são uma parcela muito marginalizada da população, que não tem todos os seus direitos realmente viabilizados, né? Eles estão lá, mas são negligenciados. A ONU fez um plano de ação que possui foco no reconhecimento, na justiça e no desenvolvimento desses povos. Lá ela destaca também alguns objetivos, na verdade, principais para estar se alcançando efetivamente essa década, né? Que é a promoção do respeito, a proteção e o cumprimento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais dessas pessoas afrodescendentes, porque por mais que eles estejam lá, muitas vezes eles são negligenciados e passam em branco. Também uma promoção maior do conhecimento do patrimônio e da cultura diversificada dessa população, que também muitas vezes é passado em branco, negligenciado, como se fosse qualquer outra coisa. E às vezes nós obrigamos essa população a entrar dentro da nossa realidade, mas não queremos que eles tragam nada da deles. Então, justamente para isso, a ONU traz isso como um objetivo também. Outra coisa muito importante que eles trazem é a questão de estar reforçando os quadros jurídicos, sejam nacionais, regionais e internacionais, para estar realmente fazendo essa viabilização de direitos, porque, como eu disse, muitas vezes eles são negligenciados. E justamente por isso, nesse mesmo período, surge a declaração e o programa de ação de Durban, que veio para auxiliar isso. A ONU fez um plano também de implementação de algumas atividades. Elas ocorrem em vários níveis. Então, em nível nacional, os estados eles devem estar
trabalhando nessa questão do reconhecimento, da justiça, do desenvolvimento e da discriminação múltipla. Então, está fazendo um plano diversificado que trate essas temáticas. Em nível regional e internacional, as comunidades internacionais e as organizações internacionais e regionais, elas devem estar fazendo uma disseminação dessa declaração, dessa década, trabalhando mais nesse quesito de conscientização mesmo. E um panorama geral disso que a gente tira é que, apesar de toda essa manifestação da ONU, toda essa preocupação, muitos atos discriminatórios ainda ocorrem e são tratados como normais e ocorrem com uma certa frequência, infelizmente.